Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Dois times aí também. Tá difícil de achar um time que esteja embalado aí nesse início de campeonato, né? O Atlético também aí vem do jogo aí difícil na Copa do Brasil. O Vasco tentando se recuperar, Vasco já na zona de rebaixamento. Vasco viveu aquela situação das torcidas organizadas dentro do CT, humilhando, a palavra foi essa, né? Humilhando os jogadores do Vasco, com o consentimento da diretoria, tá? Não foi uma surpresa aquelas organizadas dentro do CT, teve o consentimento da diretoria. Então, assim, tá tudo bagunçado no Vasco. O Atlético Paranaense sempre é muito forte dentro do seu estádio. Se eu não me engano, está invicto por bastante tempo, inclusive, lá. E o Vasco tentando se recuperar. O Vasco fez um jogo contra o Fortaleza, que, assim, a verdade é que o Vasco teve muita sorte de não ser derrotado, né? O técnico interino, Rafael Paiva, né, depois da demissão do Ramon Dias, ele fez o basicão ali, ele fez o que tinha para fazer. Fechou a casinha. Fechou a casinha e conseguiu o que ele queria. Um empate para chegar vivo em São Januário, mas o Vasco ainda precisa melhorar muito. E esse jogo contra o Atlético Paranaense é duríssimo. O Vasco geralmente não consegue jogar bem lá contra o Atlético Paranaense. Então o Vasco vai ter que se superar. E o Atlético Paranaense, fator casa, é forte. Minha aposta é que dá Atlético Paranaense. O que você acha, Alan? Olha, eu acho que esse jogo aqui é cara de Atlético Paranaense mesmo. Essa partida vai ter transmissão da TV Globo para o Rio de Janeiro e parte da rede. O Atlético Paranaense é o único time que tem um contrato diferente com a Globo no Campeonato Brasileiro. O Atlético só tem TV aberta e é o único time também que exige o chamado bloqueio de praça, ou seja, não pode passar esse jogo para Curitiba. Não pode passar esse jogo, se eu não me engano, para o estado inteiro do Paraná. Então a gente sabe que o Paraná, o Curitiba, não vai ver esse jogo pela TV Globo. E além disso, não há acordo com a Globo por TV paga e pay-per-view. Portanto, se você mora em uma cidade onde a Globo não vai passar Atlético Paranaense e Vasco, onde o jogo será Vitória e São Paulo, a sua opção será a Rede Furacão, que é um pay-per-view próprio do Atlético, ou a Cazé TV no YouTube, mas é uma transmissão cobrada. É uma super cobrança? Não, não é. A Cazé TV gostaria, inclusive, de passar de graça, mas como os direitos que eles têm são de plataformas pagas, de pay-per-view, eles são obrigados a fazer alguma cobrança. E aí eles cobram o mínimo que é permitido no YouTube, né? Dentro do chamado clube de membros do canal deles, que é R$ 1,99 por mês. Não é nem pelo jogo, é por mês. Então é R$ 1,99. É uma cobrança simbólica mesmo para a transmissão na Cazé TV. Se você não estiver em um local onde a Globo mostra Atlético Paranaense e Vasco, suas opções serão pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, que é a Rede Furacão, ou a opção mais barata, a Cazé TV no YouTube também. Jogo bem interessante. O mapa da divisão de praças ainda não saiu quando a gente está fazendo aqui o nosso programa. Me segue lá nas redes sociais, tem aqui o @ para você seguir, e aí você vai ter a informação completa quando a Globo divulgar. Mas em campo, o Vasco da Gama, que tem conseguido um bom resultado, né, na Copa do Brasil contra o Fortaleza, né? Podia ser muito pior, podia ter saído com derrota lá, mas o Campeonato Brasileiro precisa se recuperar. O Atlético realmente ainda não engatou, teve aquele empate com o Juventude fora de casa, mas querendo ou não, é um dos times que eu tô vendo aqui que tem chance. Pode ser uma combinação difícil? Pode, mas é um dos times que tem chance de alcançar a liderança nessa rodada, tá só 2 pontos atrás do líder Botafogo. Vou colocar um palpite também aqui com o Atlético Paranaense. Como é que vem os times a campo, Bruno? Pois é, eu só queria tirar uma dúvida com você, Alan, antes disso, que você explicou sobre essa situação específica dos jogos do Atlético Paranaense. Por exemplo, esse jogo contra o Vasco vai ter praça que a Globo vai transmitir. Mas, por exemplo, se não tivesse transmissão da Globo esse jogo, Atlético Paranaense e Vasco, sem a transmissão da Globo, por exemplo, o Vascaíno, para assistir o jogo, ele só teria a opção ou da Cazé TV ou da Rede Furacão, né? Porque muitos torcedores vão lidar com essa situação ao longo do campeonato. Quando não tiver a TV Globo, ou é a Cazé TV ou é a Rede Furacão. Exatamente. A Globo, se ela quisesse, ela poderia transmitir todos os jogos do Atlético Paranaense em casa, os 19. Só que ela usaria toda a cota de TV aberta dela para isso e pagaria muito dinheiro para o Atlético, porque a gente sabe que cada jogo transmitido em TV aberta, como acontece também no Sport TV, mas aí o Atlético Paranaense não está no contrato, cada jogo transmitido vale um dinheiro, né? Depende do ano, o clube chega a ganhar 1,5 milhão, 2 milhões de reais por jogo transmitido. Então, eles não iriam quebrar esse galho para o Atlético Paranaense, que já está fora do contrato deles de TV paga, de pay-per-view. Mas sim, a Globo tem os direitos do Atlético Paranaense em TV aberta e, nesse caso, contra o Vasco, está usando. É uma partida em casa, pela lei do mandante,
o Atlético Paranaense pode fazer as suas transmissões em outras plataformas, mas a Globo vai usar também. Se não fosse TV Globo, seria exclusivo Cazé TV e Rede Furacão. Agora, por exemplo, no retorno, que vai ser o jogo com o Vasco mandante, aí é Globo e Premiere Sport TV, Globo, Premiere Sport TV, né? Não tem essa situação do... Perfeito. Exatamente, né? O Alan, só ficou faltando o campinho do Corinthians, no jogo Corinthians e Fortaleza. Vamos botar na tela. Agora do Vasco, ó. Vamos falar do Vasco primeiro. O Vasco vai com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon. O Maicon, ele tá aí, ó. Por exemplo, o Rojas, ele não vinha sendo muito utilizado. Foi bem contra o Fortaleza e foi mantido. A princípio vai ser mantido. O Maicon era o cara que ano passado foi muito bem. Esse ano começou a ser um pouco escanteado pelo Ramon Dias. E agora, nessa oportunidade que está tendo recente, foi bem. Pelo visto, se firmou novamente entre os titulares. O Léo pelo lado esquerdo, ou seja, 3 zagueiros. E aí... Solta com barulho aqui. E aí, uma curiosidade, que tem sido uma das reclamações da torcida do Vasco. O Vasco ele gastou 32 milhões no João Vitor, ex-Corinthians, estava no Benfica, e o João Vitor tem sido banco. Uma contratação... Barulheira aí. O João Vitor foi uma contratação caríssima e que vem sendo o banco de reserva no Vasco, né? Então, assim, aí é uma das coisas que o torcedor do Vasco fica na bronca, porque foi gastado muito dinheiro com reforços e os reforços não estão sendo muito utilizados. Aí temos o Lucas Piton na lateral esquerda, o meio de campo. Hugo Moura ele está aí no campinho, mas talvez ele não vá a campo, pois ele sofreu uma entorse no tornozelo e eu acho que ele é dúvida e dificilmente vai estar em campo. Então, assim, se o Hugo Moura não jogar, eu apostaria ali que ele coloca o Sforza, o argentino Juan Sforza. E aí temos o Matheus Carvalho, porque tem esse nome de Matheus Carvalho, mas ali no povão ali é Matheus Cocão, a galera gosta de chamar ali de Matheus Cocão, e ele já falou que não liga de ser chamado de Matheus Cocão, tá? Então, assim, antes que venha a galera reclamar, ele disse que não liga de ser chamado de Matheus Cocão. Ataque Ryan, David e Verrete. O Atlético Paranaense vem com o Bento, Léo Godoy ou Madison que jogou por muito tempo no Vasco, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel. Eric, Filipinho ou Gabriel, Zapelli ou Christian. Canóbio, Julimar ou Nicão e Pablo ou Mastriani, técnico Cuca. Jogo domingo às 16 horas. O palpite a gente já deu. Nós dois achamos que vai dar Atlético.